Olá, amigos canhotos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Por que Me Importar? Nele, buscamos sempre uma obra de arte para conectar aos problemas dos dias atuais. Hoje teremos uma história simplesmente espetacular. Mas antes de mais nada, devo explicar que o nosso programa está dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, estaremos trabalhando os aspectos sociais, políticos e econômicos da época em que ela foi concebida. No segundo tópico, trabalharemos os aspectos artísticos propriamente ditos. No nosso terceiro e último tópico, buscamos responder ao questionamento enviado por você no nosso e-mail canhotosbrasil@gmail.com, Canhotos Brasil tudo junto, bem como nos nossos canais. Vamos lá? Enquanto no Brasil escravagista, a Constituição Imperial de 1824 dizia cinicamente que todos eram livres e iguais, na Paris pós-revolucionária, onde seus habitantes resguardavam em sua alma a inflâmia da chama política, tecnológica e filosófica, um grupo de artistas passou sistematicamente a violar as regras estéticas da todo-poderosa Academia de Belas Artes de Paris. A ditadura estética dessa Academia Oficial de Paris fazia com que os artistas abordassem apenas temas religiosos, mitológicos ou mesmo da antiguidade clássica, para ornamentar as paredes daquelas belas casas da burguesia em ascensão. Esse tipo de fuga da realidade tinha como dogma o exclusivo domínio da técnica, de modo que a arte era apenas uma questão de precisão. A temperatura crescente, resultante da luta entre aqueles que defendiam a herança estética do país, principalmente pela Academia de Belas Artes em suas exposições anuais, e aqueles artistas de vanguarda, preocupados com o futuro artístico do país, chegou ao então imperador Napoleão III. Nos idos de 1872, esse imperador lograva grande impopularidade, igualzinho ao atual presidente da França, François Hollande. Por isso, buscou mostrar seu lado mais liberal, logicamente na tentativa de conter eventuais rebeliões. Assim, além da reforma urbana de Paris, que deu ao imperador uma visão ampla da cidade, com seus largos bulevares, exatamente para conter eventuais atos revolucionários, ele determina que se montasse uma segunda exposição para além daquela da academia, para que o público decidisse qual das abordagens artísticas era a melhor. Essa segunda exposição denominou-se de Salão dos Recusados, oficialmente formalizada pelo Estado francês. Mergulhar na sociedade para observar, sentir e registrar a velocidade fora das paredes do ateliê foi o objetivo do primeiro movimento da arte moderna, o impressionismo. Nome esse cunhado acidentalmente pelo crítico de arte Louis Leroy, ao observar cruelmente a obra de Claude Monet da seguinte forma, abre aspas, papel parede em estado embrionário é bem mais elaborado, fecha aspas, do que impressão sol nascente, a nossa obra de hoje. Vejam só, meus amigos, como que a história lida com seus cínicos. Ao invés de exterminar Claude Monet e sua turma, o crítico de arte acabou por gerar o nome do mais famoso movimento de arte após o Renascimento, passando a dominar a estética acelerada pela fotografia, bem como o próprio mercado das artes. A nova classe média, ou os novos emergentes, como poderíamos dizer hoje, buscam exigir um novo tipo de arte que refletisse o seu estimulante mundo novo, e não mais aquela iconografia religiosa antiga do marrom bem cansado. O lazer, o tempo livre para se divertir eram dádivas da tecnologia. Feitas essas considerações, passemos para o nosso segundo tópico.
Sem sombra de dúvidas, meus amigos, para quem estava acostumado a ver obras clássicas bem acabadas, construído camada por camada após um detalhado desenho, a obra de Monet poderia, eu disse poderia, parecer o preparatório de um esboço. Vamos ver? A capacidade do artista imprimir em seu tema a ilusão de movimento para além do quadro em questão mostra um sol matinal laranja avermelhado, levantando-se preguiçosamente do mar para o céu, como o empregado reluta em deixar a cama numa triste segunda-feira de inverno. A bola de fogo ainda não brilha o bastante para queimar o brumoso mar azul que envolve os barcos à vela e botes a remo, mas tem energia suficiente para incitar o frio mar arroxeado da manhã a produzir um cálido reflexo laranja em sua superfície, lembrando uma única barra aquecida no aquecedor elétrico. Além disso, há muito pouco detalhe, como a impressão do artista que possivelmente estava na janela do quarto na casa em que se hospedava. As pinceladas staccato de um porto em funcionamento prioriza os efeitos da luz sobre qualquer outro detalhe pictórico, e a mudança de postura na qual a pintura passou a ser experimentada pelos demais sentidos humanos, que não apenas o olhar. Para concluir nosso programa de hoje, vamos ao terceiro tópico, responder a questão que você nos enviou. Harley Gonçalves Pereira, de Uberlândia, Minas Gerais, enviou-nos a seguinte pergunta: por que me importar se quando olho para o quadro e não vejo nada demais? Acho que muitos também sentem o mesmo, mas têm vergonha de falar e os outros tratá-los como ignorantes. Bem prezado Davidson, desculpa, Harley, agradecemos especialmente a sua sinceridade, abraçando a todos em Minas Gerais. Inicialmente, solidarizamos com a sua dificuldade. Isso porque, se verificarmos hoje, várias áreas das ciências particularizaram um vocabulário que criou um universo próprio deles. Nota que quase que é impenetrável a gente ficar sabendo se não for da própria área. Veja nas ciências como direito, medicina, engenharia. Isso não é diferente no mundo das artes. Nota-se então um conflito entre a necessidade, mais que isso, a vontade pública de envolvimento nesse algo mais, com, digamos, o egoísmo de uma suposta erudição, que na verdade só faz excluir o envolvimento público, popular, no conhecimento das artes. A internet ajuda um pouco a derrubar essa barreira colocada de geração após geração. Quer ver? Quantos de nós fomos incentivados desde criancinha, bebezinho, a frequentar exposições, museus, teatros ou outras manifestações que transcendessem ao ambiente comum? Isso não é frescura ou esnobação, mas relação de poder. Como vimos hoje, o imperador Napoleão III já havia percebido isso ainda no século XIX. Enfim, alguém tem que começar. E esse alguém somos nós. Temos que romper com o ciclo de ignorância mascarada que nos impede de pensar para além do óbvio. O óbvio nos cega. Por isso, as artes existem para captar o coração e a alma humana. Profundo, não? Mas, infelizmente, nosso programa chega ao fim. Não sem antes lembrar que você pode mandar-nos sugestões, críticas e suplementar novas abordagens por meio do nosso e-mail ou nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Agradeço a vocês. Até a próxima. Saudações, canhotos.